Tiago, capítulo 4. Hoje o nosso texto do capítulo 4, nós vamos dar continuidade no verso 11, do 11 ao 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, a sua palavra que alimenta o nosso coração. Obrigado porque o Senhor, em um momento da nossa história, o Senhor nos salvou. O Senhor abriu os nossos olhos para contemplar Cristo Jesus. E nós precisamos, ó Deus, contemplar a Cristo todos os dias, ó Pai. Todos os dias nós precisamos da sua palavra. E eu quero aqui nesse momento, ó Deus, rogar ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor mostre Cristo para nós, Deus. Nós necessitamos de Cristo, o nosso Senhor, o nosso bom mestre. Ó Deus, obrigado pela carta de Tiago. Obrigado porque ela é sua palavra, ela foi inspirada pelo Senhor, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, eu peço que o teu Espírito esteja nos guiando, por mais difícil, ó Deus, que seja meditar sobre algumas partes da tua palavra, Senhor. Mas é a voz do Senhor e a sua voz que nós queremos ouvir hoje nessa noite. E nós queremos não só ouvir, mas obedecer, praticar. Essa é a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse que Tiago, ele começa a aumentar o tom da sua voz no capítulo 4, né? Mas agora ele começa de volta a retornar o tom que ele inicia a carta, e em inúmeros momentos nós vamos ver que Tiago, ele usa a palavra meus irmãos, ou irmãos. Agora ele começa dizendo irmãos, irmãos. Quando ele começa o capítulo 4, ele já começa fazendo perguntas, ele já começa a tratar, lançar luz sobre os pecados, da onde vêm as guerras, da onde vêm as contendas, da onde vêm as brigas familiares na igreja. E aí ele lança luz e fala que o problema não é o outro, mas o seu próprio coração egoísta, né? Os prazeres, né? Ele disse, não dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. Dentro de vocês. Mas agora Tiago, no verso 11, ainda tratando sobre essa questão da relação humana. Na realidade, a gente vai perceber Tiago tratando o relacionamento dentro da igreja, né? Porque a igreja, ela é essa comunidade relacional, né? É estranho, meus irmãos, você fazer parte da igreja, mas não ter relacionamento com o seu irmão. A gente precisa rever, né, o nosso conceito sobre igreja. E o nosso conceito precisa ser construído a partir das Escrituras, neotestamentário, aquilo que a Bíblia diz que o Novo Testamento diz para nós. Então, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente olha uma igreja que vivia intencionalmente, constantemente em relacionamento. Mas, às vezes, nós glamuramos, tá certo? Glamuramos a... Obrigado, meu amor. Glamorizamos, é isso mesmo. A igreja primitiva, ali, do seu princípio, quando o Espírito Santo desce ali, aquela igreja vive em amor fervoroso, aquela igreja vive de forma profunda. Mas nós esquecemos de quando nós lemos o Novo Testamento, os apóstolos estavam enviando cartas para tratar os problemas que começaram a surgir. Porque aonde tem gente, tem problema e tem pecado. Esse é o fato. Aonde você está, tem problema e tem pecado. Aonde eu estou, tem problema e tem pecado.
Entende? E Tiago está tratando essa questão agora com essa igreja e mostrando para eles como eles devem viver e como o Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por causa do nosso pecado e que uniu a igreja, como ele deseja a conduta e a vivência da igreja, dos relacionamentos da igreja. A gente vê que Tiago ele trata no capítulo 2 o problema de parcialidade. Ele está dizendo, olha, vocês não devem ser parciais, vocês devem ser imparciais. Não deve tratar só porque a pessoa é pobre, ela senta num lugar mais menosprezado e o rico vem sentar em outro lugar mais elevado. Não. Tiago olha para a igreja e diz, na igreja não deve existir, como a igreja tem feito aí, área VIP. Não existe área VIP na igreja, meus irmãos. Não existe área VIP na igreja. A igreja ela deve fazer o máximo para promover o evangelho e oferecer de graça. Meus irmãos, a história da igreja, a vida da igreja, mostra pessoas tirando seus recursos para fazer missão. A gente dá. E por isso que Jesus ensina, melhor é dar do que receber. Então, Tiago está tratando sobre problemas de relacionamentos. E agora, Tiago continua a tocar de volta sobre a questão da língua. O capítulo 3, ele inicia sobre esse problema, sobre dominar a língua. E agora no capítulo 4, ele é mais enfático em dizer sobre isso. E esse texto é iniciado com uma ordem. Não falem mal uns dos outros. Essa é a primeira ordem. Veja o verso 11. O verso 11 é a primeira ordem que Tiago já dá aqui. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Então, Tiago está denunciando a prática de calúnia entre os irmãos. Ele não apenas está dizendo que não devemos fazer. Percebe que Tiago, na sua carta, ele dá muitos imperativos, muitas ordens, mas ele não dá só apenas não faça, mas ele dá as razões por que nós não devemos fazer. E é exatamente isso que no verso 11 e 12 nós estamos vendo, que Tiago está dando as razões. Tiago está falando, primeiro ele já começa dizendo, olha, irmãos, não falem mal uns dos outros. Ele não para por aí. Ele poderia parar. Ele é inspirado pelo Senhor, mas o Senhor quis convencer mais aquele que estava ouvindo ou lendo a carta, por que eu não devo falar mal? Que às vezes a gente é cheio dos porquês, né? Porquês, por que não, por que isso, por que não? E aí Deus faz isso e mostra isso de forma profunda. Por que não devemos fazer? Então veja que ele não está dando, veja que ele está dando razões por que não devemos fazer. Então Tiago nessa carta está tratando sobre o problema da língua. Um dos problemas que Tiago está tratando é sobre o problema da língua, meus irmãos. O capítulo 1, verso 26, Tiago diz que aquele que não refreia a sua língua, a sua religião ou sua fé são vãs. Então veja que Tiago já dá uma pincelada no capítulo 1, que é o capítulo introdutório do verso 1 ao 27, ele está introduzindo e depois ele vai fatiando aquilo que ele disse no capítulo 1, nos capítulos posteriores. Então Tiago está dizendo, olha, se você não consegue refrear a sua língua, você deve rever a sua fé. Você deve rever a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Aí no capítulo 3 ele retorna o assunto sobre a língua, sobre dominar a língua e mostra a profundidade do poder da língua que é destrutivo. E assim o capítulo 4 até aqui, a continuação de tudo que Tiago vem tratando. Então veja, meus irmãos, a gente parar para olhar do verso 11, quer dizer, e 12, veja que ele usa 3 vezes, Tiago usa 3 vezes a palavra irmão. Veja que ele fala, irmãos, não falem mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão. Então Tiago dá uma ênfase na relação que eles têm ali. Então primeiro Tiago está chamando a atenção de irmãos. E irmãos, ele está se referindo que esta prática não deve existir no meio dos irmãos, do meio da igreja. E a pergunta que fica para nós aqui é, o que nos torna irmãos? O que nos torna irmãos? O que nos torna nós sairmos dos nossos lares e viemos a esse lugar aqui? O que é que nos torna irmãos?
É o sacrifício de Cristo Jesus, é a nossa união com Cristo, porque a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e coloca a fé em Cristo Jesus, você passa a fazer parte da família do Senhor. E aí você entra na igreja, e a igreja universal e a igreja local. O que é isso, né? A igreja universal é a igreja que está espalhada no mundo inteiro, né? Não é a universal do reino de Deus, meus irmãos, Edir Macedo, está repreendido, né? Mas a gente usa para falar da igreja universal, que é a igreja espalhada no mundo inteiro. E a igreja universal, ela se estende através do tempo e espaço. Entende? E uma igreja local faz parte da igreja universal. A igreja local, o que é a igreja local? É onde você é membro, é onde você cria vínculo, é onde as pessoas oram por você, é onde você tem oportunidade de amar as pessoas, é onde você tem oportunidade de repreender e ser repreendido. Então, a igreja local, ela mostra que nós estamos ligados a um corpo maior, que é a igreja universal dos nossos irmãos. Às vezes eu estou saindo com a mãe para evangelizar e ela sempre fala para a pessoa, olha, se você entregar sua vida a Cristo, você vai ganhar uma família do tamanho do mundo. É exatamente isso que nós ganhamos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós ganhamos uma família do tamanho do mundo, meus irmãos. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Então, meus irmãos, Tiago está tratando desse problema no seio da igreja. Uma igreja que estava vivendo com um problema de relacionamento e não estava conseguindo segurar a sua língua. Mas nós precisamos fazer a pergunta, o que é falar mal dos outros? O que é falar mal dos outros? Na Bíblia, essa prática tem sido chamada de maledicência, maldizer, difamação, mexeriqueiro, e nós poderíamos trazer inúmeros textos que falam sobre esse pecado. Inúmeros. Nós temos muitos textos que falam contra esse pecado da língua. E uma definição sobre o que é falar mal dos outros, a Bíblia de Genebra, ela traz uma definição sobre a prática da maledicência. É relatar falsidade a respeito de outra pessoa com o propósito de destruir-lhe a reputação. Então, falar mal dos outros é você relatar falsos testemunhos, desejando fazer o quê? Destruir a reputação do outro. Então, falar mal da vida de alguém é levantar falso testemunho, é falar mentiras. E a pergunta que fica aqui é, de onde vem a difamação, as mentiras? De onde vem? Vem do diabo. O diabo é o pai da mentira, como o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 8, verso 44, diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Por que eu trouxe esse ponto aqui, meus irmãos? Porque a palavra no original, diabo, diabolos, significa difamador. E algumas traduções, falar mal, maledicência, vem com essa questão de difamador, de diabolos. Então, Tiago, ele exorta os seus leitores a não difamarem uns aos outros, por isso é obra do diabo. Difamar, levantar falso testemunho, isso é uma obra do diabo. Então, quando você passa a difamar, levantar falso testemunho, você está agindo igual ao diabo, que é o pai da mentira. E que gosta de destruir a imagem do outro. Porque essa é a obra do diabo. A obra do diabo é levantar falso testemunho. E lembra qual foi o primeiro falso testemunho na face da terra? Foi quando Satanás se levantou e falou para Adão e Eva, e falou para Eva, olha, tá vendo, não foi bem assim que Deus disse para você não. Veja. Então essa é a única paternidade que o diabo tem, que é a mentira, que o próprio Senhor Jesus coloca sobre ele. Porque através da mentira, ele consegue destruir e fazer tantas outras coisas. Então mentir é
é o quê? É o que ele sabe fazer, destruir as pessoas, porque essa é a obra do diabo. Então o diabo ele difama e acusa, meus irmãos. Essas são as duas formas, né, o que significa falar mal da vida de uma pessoa. A primeira é você levantar falso testemunho contra a vida da pessoa, de alguém, mentir a respeito dela, tentar acabar com a reputação de alguém através de mentiras. E a segunda forma de falar mal é quando alguém pega um fato, um pecado, um erro que aconteceu na vida da pessoa, e ao invés de buscar ajudar essa pessoa, o que se faz? O que as pessoas fazem? Elas lidam como o diabo, elas ficam acusando, saem falando mal das pessoas para todo mundo, e menos para a pessoa, né? Às vezes, as pessoas sabem de um fato da outra pessoa, de um pecado, de uma ação. Ao invés de ir tratar com a pessoa sobre o pecado dela, sai espalhando, falando para todo mundo. Menos para a pessoa, não tem coragem de chamar a pessoa e tratar e falar, olha, meu irmão ou minha irmã, você está pecando nisso. Então esses são os dois tipos de difamação que a gente pode fazer. Uma é levantar falso testemunho contra a pessoa, inverdades, levantar mentiras. Outra é pegar um fato da vida da pessoa, um pecado, um erro da vida da pessoa, e ao invés de chamar essa pessoa e repreender ela e tratar com ela no pessoal, sai espalhando para todo mundo. Sai dizendo para todo mundo, tá vendo fulano fez isso. E isso é obra do diabo. Isso não é obra de Deus. Porque uma das missões que nós temos, uma das vocações que nós temos, é de edificar uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. O Senhor deseja que você me exorte, e o Senhor deseja que eu exorte você. Então, quando você olha para a minha vida, eu olho para a sua vida e enxergo um pecado, um erro, ao invés de eu tratar com você isso, eu passo a fazer fofoca, eu passo a fazer maledicência, isso é obra do diabo. Você está compactuando com aquilo que o diabo gosta de fazer. O que ele gosta de fazer? Difamação, maledicência e promover a divisão e contendas. Pronto. Está feito o barraco. Está feita a confusão. Porque você não teve a coragem de chegar e saber e de olhar para aquele irmão olho no olho. Por que é a difamação? É você esperar que a pessoa vire as costas e fale por trás dela. E nós não somos exortados a fazer isso, meus irmãos. As Escrituras nos chamam a chamar a pessoa com amor, com compaixão e falar sobre o pecado dela para ela e não para os outros. O que o Tiago está falando aqui não é uma questão também contra a disciplina na igreja que o Senhor Jesus ensina. Mas quando nós olhamos para a disciplina na igreja que o Senhor Jesus ensina, é o primeiro mandato que Jesus diz, vá você, somente você e seu irmão. Só vocês dois. E mais ninguém. Só vocês dois. Se vocês resolverem, leva para o túmulo. Ninguém precisa saber. Se ele se arrependeu, ninguém precisa saber. Só vocês dois resolvem a situação. Mas se ele não ouvir você, aí sim. Mas o problema é que nós sabemos, não falamos para as pessoas, corremos falar um para os outros muitas vezes. E destruir a reputação daquela pessoa. Por que destruir a reputação daquela pessoa? Porque a depender do que você compartilha de alguém, aquele outro vai passar a enxergar aquela pessoa a partir daquilo que você compartilhou. Através daquele pecado que você compartilhou com ela. A pessoa vai olhar para aquela pessoa e vai passar a enxergar ela só da forma como você compartilhou, não vai conseguir mais ter uma relação com ela. Por quê? Porque o que você fez não foi querer ajudar essa pessoa, foi querer destruir essa pessoa e deixar ela imersa em seus pecados. Então, meus irmãos, a sua função como irmão é promover a paz e a comunhão. Por isso nós precisamos lembrar da nossa identidade como filhos. Como que o Senhor Jesus descreve os filhos deles? Eles serão reconhecidos como pacificadores e não como difamadores. Não como difamadores. Então, Tiago está dando uma exortação importante para a vida dessa igreja e para nós.
Porque quando nós passamos a difamar, a falar mal, nutrir fofoca em nosso meio, nós estamos fazendo obra do diabo e nós estamos dando mau testemunho para as pessoas. Entende? Então nós precisamos lembrar da nossa identidade como filhos. Nós somos chamados a promover a paz, a comunhão, a união. Nós somos chamados a exortar uns aos outros, edificar uns aos outros. E precisamos entender isso, meus irmãos. Nós não somos difamadores. Antes de nós nos convertermos ao Senhor Jesus, nós éramos escravos do diabo e do pecado. Mas agora, depois que você colocou a fé em Cristo Jesus, você não é mais escravo do diabo nem do pecado. Agora você é livre em Cristo Jesus. Por isso nós temos força, sim, pela palavra e pelo poder, para lutar contra esse pecado, meus irmãos. Esse pecado que existe na igreja, esse pecado que existe na família, esse pecado que existe no trabalho, esse pecado que existe na vizinhança, esse pecado horrível. Nós precisamos lutar contra isso, meus irmãos. E agora Tiago começa a dar as razões por que nós não devemos fazer isso. O verso 11 diz: aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Então Tiago continua dando razões porque nós não devemos falar mal dos irmãos. Primeiro, mais uma vez, quero ressaltar e lembrar os irmãos, a palavra irmão demonstra o quê? Demonstra a profundidade de comunhão que existe dentro da igreja. E essa comunhão foi estabelecida através do sangue derramado na cruz. Não foi através de qualquer sangue, mas do sangue perfeito do Cordeiro de Cristo Jesus. Então nós estamos unidos aqui por causa do sangue de Cristo, meus irmãos. Então essa profundidade, quando o Tiago está tratando isso, sobre os relacionamentos, não seja parcial, não fale mal uns dos outros, porque nós devemos viver uma profundidade de comunhão que o mundo não vive. O mundo não vive essa profundidade de comunhão, o mundo não vive isso que nós devemos viver. Qual é a profundidade da comunhão? Quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos. Nós olhamos para as Escrituras, muitas vezes você tirar o que é seu do seu bolso para ajudar um necessitado do seu irmão. Às vezes você abrir mão do seu tempo, da sua semana, da sua folga com a sua família, para ajudar um irmão. Entende? Então, a palavra irmão aqui demonstra a profundidade da comunhão que nós devemos viver. Irmão. Irmão. E Tiago mostra qual é a raiz desse pecado. A raiz desse pecado continua sendo orgulho dentro do nosso coração. Por quê? Por que continua sendo orgulho? Porque aonde nós nos colocamos quando estamos falando mal dos irmãos? Aonde nós nos colocamos quando nós estamos falando mal dos irmãos? Nós nos colocamos na posição de juiz. E não como irmãos, juntos nessa caminhada da vida cristã. Percebe que a questão agora você começa a falar mal do irmão, você começa a se elevar acima dele, coloca numa posição de juiz, e não numa posição de irmão que está sofrendo com os mesmos pecados, talvez, ou pecados diferentes. Então, Tiago, ele começa a mostrar as razões disso. Então, nós sabemos que nós, como cristãos, somos chamados para discernir entre o bem e o mal, julgar entre o que é bom e ruim, mas tudo segundo a reta justiça de Deus, como diz a palavra. O ponto que Tiago está colocando aqui é que esse tipo de julgamento é um julgamento condenatório, que é onde você passa a ser o juiz. Você joga a lei de Deus fora. Veja que ele diz aqui: aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz da lei. Então você joga a lei de Deus fora e o próprio Deus fora e passa a não ser mais o observador da lei, mas agora juiz que condena as pessoas usando mentiras e falso testemunho, ou pega o erro de alguém e se coloca acima da pessoa e passa a condenar as pessoas.
Eu já disse aqui várias vezes o que eu vou dizer agora. É que é muito fácil você querer se comparar com o outro. É fácil demais. É muito fácil você querer olhar para o outro e querer fazer comparações. Não é fácil. Porque nós estamos aqui, todos nós temos teto de vidro. Pecadores. Falhos. E o nosso coração pecador começa a fazer que nem aquele raio-x detectando o pecado. E aí, olha, eu não faço isso. Eu faço isso que ela faz? Que ele faz? Não faço. Então, quando nós passamos a julgar o próximo, é muito fácil se colocar diante dessa posição. Nós nos colocamos como juiz e condenar. Então você está falando mal da própria lei e se colocando acima dela. E veja que Tiago diz no verso 11, né, não é observador da lei, mas juiz. Então você passa de observador para juiz. E o que é observador da lei? É alguém que está debaixo da lei buscando obedecer. Não é alguém que está acima da lei. O observador está juntamente com outros irmãos na mesma busca, com o alvo de alinhar a sua vida com a vontade de Deus. O observador está ali constantemente junto com os irmãos, olhando para as Escrituras, olhando para a palavra do Senhor e buscando alinhar a sua palavra debaixo da lei de Deus. Mas o juiz, ele está acima da lei de Deus e aplicando a lei. Então, se você fala mal do seu irmão pelas costas, você está deixando o quê? A lei de lado. E a lei régia. Qual é a lei régia que você está deixando de lado? A lei do reino. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago diz isso no capítulo 2, no verso 8. Olha lá, meus irmãos. Ele diz, se vocês de fato observam a lei do reino conforme está nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. Então veja, você está deixando de ser observador que deseja praticar o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Quando você passa a ser juiz, você deixa de amar o próximo como a ti mesmo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que às vezes nós olhamos para os mandamentos e nós só percebemos os não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. E não percebemos que, na realidade, por trás de cada não é o amor que praticamos. Por trás de cada não, dos mandamentos e da lei do Senhor, que está em sua palavra, é amor que nós praticamos. Perceba nos 10 mandamentos, o Senhor diz, não terá outros deuses. O que Deus está dizendo com isso? Não terá outros deuses ou falsos deuses. Ele diz, Deus deseja ser amado com exclusividade e singularidade, assim como é no casamento. Você percebe, se você casar com alguém e essa pessoa ter outros amores, você não vai se sentir amado. Então, quando Deus está falando assim, não terás outros deuses, Ele está dizendo assim, eu quero todo o seu amor para mim, eu quero ser exclusivamente o seu Deus, eu quero receber toda a sua adoração. Você não deve adorar outras coisas, porque eu sou o único digno de ser adorado. Então, quando Ele está dizendo não terá outros deuses, por trás desse não é amor, que nós correspondemos a Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas. Entende? Então quando ele diz não matarás, não cobiçarás, não dará falso testemunho, é você amar o seu irmão na prática. É você respeitar a vida do seu irmão e ainda desejar bem para ele. Então os mandamentos de Deus, meus irmãos, não são apenas um conjunto de regras. A gente precisa entender isso, que os mandamentos de Deus não são apenas um conjunto de regras, mas revelam o próprio Deus e o seu caráter. Quando nós estamos falando dos mandamentos de Deus, nós estamos falando do próprio Deus Santo, que deixou para nós os seus mandamentos. Por isso, muitas pessoas dizem que os mandamentos do Senhor são pesados, porque elas não enxergam os mandamentos do Senhor como uma pessoa falando conosco. Entende?
Quando nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de alguém, qualquer coisa, nós estamos falando de uma pessoa. Entende, meus irmãos? E o próprio João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não é pesado. Para quem não é pesado os mandamentos do Senhor? Para aqueles que se converteram, para aqueles que tiveram o seu coração tirado, o coração de pedra, e agora um coração obediente ao Senhor, que deseja amar o Senhor, que olha para Deus e diz: o Senhor é o amor da minha alma. Para essas pessoas, que os mandamentos do Senhor não são pesados, porque elas desejam amar o Senhor. Então, meus irmãos, olhando no contexto maior do capítulo 4 de Tiago, esse é o tipo de mundanismo e pecado. Falar mal da vida dos outros, difamar, que nós precisamos combater em nós mesmos e no meio que vivemos. Esse é o tipo de mundanismo. Para o mundo, ser linguarudo é legal, mas as Escrituras condenam, e Tiago está condenando essa prática aqui. E Tiago continua dando as razões por que não devemos falar mal, por que não devemos difamar a vida de alguém. Ele eleva o argumento agora. Ele eleva e mostra a gravidade. Tiago aponta que quando um ser humano julga a lei, ele está se colocando como juiz. E logo então ele está usurpando o lugar de Deus. Ele está se colocando no lugar de Deus. Veja a gravidade disso aí. Veja o verso 12, Tiago dizendo: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e perecer. Um só. Veja que Tiago está dizendo assim, um só. Tiago não está dizendo e vocês são legislador e juiz. Não, Tiago está dizendo um só é legislador e juiz. E o que é legislador, meus irmãos? Legislador é aquele que fez as leis e que deu as leis para o seu povo. Então foi o próprio Deus que criou as leis, que legislou. E ele, sendo o próprio Deus, legislador e juiz, ele é o único que tem poder de fiscalizar, cobrar e condenar. Ele é o único, mais poderoso que tem poder para condenar. E olha que Tiago diz isso, olha, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e perecer. Deus que é capaz de salvar e destruir. Deuteronômio 32, verso 39 diz: vejam agora que eu sim, eu sou Ele, que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Veja, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus instrui os seus discípulos dizendo: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então a pergunta que fica para nós é: quem é este que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo? É Deus. Quem é este que pode matar e fazer viver? Quem é este que pode salvar e como também pode fazer perecer a sua vida? É Deus. Então nós não podemos condenar ninguém, porque se nós exercemos essa função, nós estamos querendo matar Deus, tirar Deus e nos colocarmos nessa posição, meus irmãos. Sabe uma aplicação que fica para nós nesse ponto? Quando nós queremos condenar as pessoas, difamando-as, nós estamos pegando o pecado delas, nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. Sabe o que nós queremos, na realidade? Nós queremos que as pessoas temam a nós. Temam a nós e não a Deus. Nós estamos querendo que as pessoas temam a nossa percepção sobre a vida delas. E nós queremos roubar o lugar de Deus na vida das pessoas. Quando nós falamos mal das pessoas, meus irmãos, muitas vezes nós estamos querendo que as pessoas fiquem com medo da gente. Você já ficou com medo de fofoqueiro? Ah, vem fofoqueiro. Você fica com medo. Você não sabe o que ela vai fazer depois dali, com aquilo que viu, falou. Você nem fala nada, sua boca fica quietinha perto de pessoas assim.
Você não está temendo a ela? Agora pense em nós como povo de Deus. Nós queremos tirar Deus do lugar. Nós queremos que as pessoas venham temer a gente. E é isso que muitas vezes nós queremos, meus irmãos. Que na realidade muitas vezes nós buscamos na vida. Ser temido pelos homens. Quantas vezes nós caímos no tribunal das pessoas, às vezes sem as pessoas dizerem nada sobre nós, mas o nosso coração se coloca, o nosso ego, o nosso orgulho. O que a pessoa pensou sobre mim? Mas a pessoa está dormindo, nem pensou nada, mas você está lá se corroendo, pensando naquilo que a pessoa está pensando de mim. Porque você está mais preocupado com a visão e com a percepção do outro do que Deus sobre você. Então, quando nós exercemos essa função, nós roubamos, nós usurpamos, nós queremos tirar Deus do lugar e nós queremos ser Deus na vida das pessoas. Por isso que tem um ditado, né, que diz assim para o fofoqueiro, se você falar para alguém, fala para aquele fulano, é como se tivesse colocado no jornal. Né? E aumenta. Não chega como as coisas foram contadas. Então, assim, a gente deseja, muitas vezes, temor dos homens e a gente teme aos homens. Mas veja que só o Senhor é o legislador. E só Ele pode salvar vidas. Só Ele pode condenar vidas. Só Ele pode tirar você das trevas. Só Ele pode resgatar a sua alma. Só Ele pode libertar você, porque Ele é o supremo juiz, o Deus criador dos céus e da terra. Então Tiago está falando assim, essa ideia, essa prática que vocês estão vivendo e fazendo aí, vocês não estão entendendo a gravidade do que está acontecendo. Pense. Tiago eleva o argumento e diz, olha, o único juiz é Deus. E vocês estão como juízes sobre os outros, condenando as pessoas ao inferno, ou condenando elas por causa de um erro. Né? E agora Tiago termina de uma forma, esse ponto que eu acho sensacional, que o Tiago faz aqui. Ele torna a pergunta bem pessoal e bem direta. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem? Quem? Tiago faz diretamente agora, de forma pessoal e individual. Veja que ele não está dizendo assim, ó, quem é vocês? Quem são vocês? Ele está dizendo, quem é você? Quem é você quando você está julgando o seu próximo? Quem você pensa que é? Quem? E nós precisamos refazer essa pergunta para nós mesmos, irmãos. Quando nós estamos diante da fofoca, da difamação e da condenação, do julgamento. Quem é você? Quem é você? E essa pergunta é muito boa, meus irmãos, porque ela nos livra da amnésia que temos sobre nós mesmos. Ela nos livra da amnésia que nós temos sobre nós mesmos. Que nós precisamos lembrar, que o Tiago já está fazendo aqui, é que nós não somos Deus. Isso é um fato. Primeiro, que nós não somos Deus. O segundo, é que nós vamos lembrar que todos nós somos pecadores. Esse é o ponto. Esse é o ponto que quando nós nos colocamos como juízes, nós estamos colocando como um patamar a mais do outro e dizendo, eu não estou no mesmo nível que essa pessoa. Está vendo isso que essa pessoa está fazendo? Olha, eu, não faço. Então quem é você? Quem é você quando você está julgando as pessoas? Então nós precisamos lembrar que nós somos pecadores, que todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus. Precisamos lembrar que os nossos pecados foram perdoados por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Então Tiago está dizendo, olha, quem é você? Você precisa lembrar que se você obtém de alguma graça hoje aqui, se você está vencendo algum tipo de pecado na sua vida, lembre-se que foi o sacrifício de Cristo Jesus sobre a sua vida. Lembre que não é por suas obras que você é salvo.
mas as suas obras evidenciam a fé que você tem. E Tiago, ele trata nessa carta a questão da misericórdia que nós temos que ter para com os outros. Quando ele fala no capítulo 3 sobre a sabedoria lá do alto. Primeiramente ela é pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então nós precisamos lembrar que quando nós estamos que nem urubus em cima da carniça do outro e se perguntar: quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui tentando me deliciar em cima da carniça de alguém? Porque a fofoca, a maledicência, a difamação é isso. Nós queremos ou destruir com falsos testemunhos ou pegar uma brecha da vida de alguém e tentar ficar ali. E você percebe, se você já compactuou disso, já participou dessas rodas de conversas, que infelizmente, creio que todos nós já tivemos experiência assim. Aquilo que você buscava ali, você não encontrou. Que foi a alegria. Você pode ter dado risada, mas a verdadeira alegria você não encontrou. Porque não existe alegria no pecado. Alegria verdadeira não existe. A alegria verdadeira se encontra no Senhor Jesus Cristo, no juiz. Que ele mesmo diz em João 8, capítulo 3, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Porque todos já estão condenados. Todos já estão condenados. Eu vim para salvar. Eu vim para libertar o mundo. Essa é a hora. Então, meu irmão, minha irmã, a minha missão e a sua missão como igreja, como irmão, não é condenar, mas buscar a salvação das pessoas. Por isso que a disciplina é diferente, meus irmãos. A disciplina não é condenação, mas é gritar para a pessoa, dizer: vem salvar, se liberta desses pecados, tira esse pecado, o endurecimento do seu coração. Porque a difamação é destruição, é diabolos, é você ser um diabo na terra. A fofoca, a maledicência. Então você precisa fazer essa pergunta que eu quero terminar com ela. Quem é você para julgar o seu próximo? Quem? Quem é você para julgar o seu próximo? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, meus irmãos. Amém? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, que nos exorta, que nos consola e que nos encoraja, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, nos ajuda, Senhor Deus, quando nós estivermos diante da fofoca, da maledicência, e não só em relação ao outro, mas sobre o nosso próprio coração, Senhor. Nos ajuda a buscarmos, a querer resgatar vidas e não perder vidas, ó Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, fazer a função do diabo, Senhor Deus, que difama, condena, que destrói a reputação, Senhor. Mas Deus nos ajuda, como povo do Senhor, amar o Senhor e amar as pessoas, ó Deus. E que o Senhor trabalhe em nossos corações. Que o Senhor nos dê um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, Pai. Quem somos nós, Senhor? Senão meramente pecadores, necessitados da graça do Senhor, Pai. E é o Senhor quem pode gerar
em nossos corações o arrependimento que nós precisamos, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, promova em nossa igreja amor um pelo outro, Senhor. Promova, Senhor Deus, em nosso meio amor pelo Senhor e pela sua glória, Senhor. E a gente possa cuidar um do outro com palavras de encorajamento, quando necessário, exortar, repreender, Senhor. O Senhor nos dê coragem para quando tiver a necessidade de chamarmos a atenção uns dos outros, ó Deus, a gente possa fazer em amor, em humildade, Senhor. É o que eu oro e eu peço ao Senhor, Pai. Ajuda a nossa igreja, a Palavra da Vida a crescer, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, usa essa carta de Tiago para modelar o nosso caráter, Pai. E eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem falado a nós. Nós precisamos do Senhor, Pai. É essa a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.